Galera, olha só. Parte 2. A gente vai fazer um outro exercício, tá? Que as numerações estão erradas. Exercício 3 não era para ser 3. O outro tá exercício 1. Tá. Aqui é exercício 2, ok? Exercício 2. Bora lá. Calcule o peso aparente para todos os 5 casos. Que 5 casos? Aqueles que eu falei no início da aula, tudo bem? Então, qual é o peso aparente? O peso aparente é anormal nos 5 casos. Quais são os dados do enunciado? Ele fala que tem um bloquinho de massa M em cima de uma balança, que a gravidade é tanto, a massa é tanto, a velocidade do elevador é 10 metros por segundo. Olha só, o elevador está subindo com 10 metros por segundo, hein? Essa é a velocidade dele. E a aceleração do elevador em módulo vale 2 metros por segundo. Por que em módulo? Por que eu não falei se é para cima ou é para baixo? Porque eu perguntei na questão todos os 5 casos. E nos 5 casos que tem na questão, que tem lá no início da matéria, eu falei que esse elevador pode estar freando ou acelerando, ou seja, a aceleração pode ser para cima ou para baixo, tá bom? Por isso que o enunciado da questão não falou para onde é a aceleração, tá? Então, bora lá. Vamos fazer o primeiro caso. O primeiro caso é o elevador em equilíbrio, quer dizer que ele não tem aceleração. Mas ele vai ter velocidade? Vai, porque equilíbrio não quer dizer parado. Parado é uma forma de equilíbrio, é o equilíbrio estático. Ele pode estar em movimento. Equilíbrio dinâmico, que é com velocidade constante, tá bom? E se ele estiver em equilíbrio, não tem força resultante, peso vai ser igual a normal, logo o peso aparente, que é o valor da normal, lembrando, ó, primeiro caso, peso aparente vai ser igual a normal, e quando é igual, o peso aparente é a normal, e no primeiro caso a normal é igual ao peso. Qual é o peso do corpo? Massa vezes gravidade. A massa é 10 e a gravidade é 9,8. Daí dá 98 newtons. Esse é o peso aparente, que é exatamente igual ao real, tá bom? No primeiro caso, que é o caso do equilíbrio. Qual é o segundo caso? Vamos voltar lá. O segundo caso é o caso dele estar subindo acelerado. Se ele está subindo acelerado, a velocidade eu também não deveria ter dado a direção, né? Porque tem casos em que a velocidade é para baixo. Mas tudo bem, vamos mudar o sentido da velocidade ao longo da questão. Ele está subindo acelerado, quer dizer que se a velocidade é para cima, a aceleração também é para cima. 2 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade é 10 metros por segundo, ok. Galera, o que influencia a velocidade? Nada, ok? O que importa é só a aceleração. É a única coisa que importa. Se a aceleração é para cima, quer dizer que a força resultante é para cima. Então, se eu tenho peso e tenho normal, se a força resultante é para cima, então minha força resultante vai ser igual a normal menos o peso. Logo, normal é peso mais força resultante. O peso é 9,8, mas a força resultante vale quanto? Força resultante é massa vezes aceleração. A massa do meu corpo é 10 e a aceleração é 2. Então a normal deu 20 dá 118 newtons. Essa é a normal no segundo caso, que é exatamente o valor do peso aparente. Tudo bem? Porque conceitualmente é a mesma coisa. A normal é o peso aparente, tá? Então a normal aumentou, né? É maior do que o peso normal, né? O peso aparente então é 118 newtons, tá? E se você parar para observar, volta lá nas situações. Você reparou que como se calcula a segunda situação é igual a como se calcula a quarta situação? Por que são iguais? Qual é a coincidência que existe nos dois casos que a resposta é a mesma? Que faz com que também a resposta do quarto caso seja igual à resposta do terceiro caso. É simples, a aceleração. Se a aceleração para cima é para cima, no segundo e no quinto caso, então como é que se calcula normal? Do mesmo jeito. E no terceiro e quarto caso, a aceleração é para baixo, então como é que se calcula normal? Do mesmo jeito. Ou seja, o peso aparente ele é igual, independente do elevador estar subindo ou descendo, contanto que a aceleração seja para baixo, ou se a aceleração for para cima nos dois casos. O que determina o peso aparente é a aceleração, independente do elevador estar subindo ou descendo. Ou seja,
esse valor de normal que eu encontrei aqui na segunda situação é a mesma para a quarta situação. Quinta, perdão. Que a quinta situação é aquela situação em que ele está descendo retardado, ou seja, ele está descendo, mas está freando, então a aceleração também é para cima. Ok? Então, ó, segundo e quinto caso, ambos a aceleração é para cima e, portanto, a resposta vai ser a mesma, 118 newtons. Mesma coisa. E o terceiro e quarto caso, em ambos a aceleração é para baixo. Então a resposta vai dar a mesma, também no quarto e quinto, ou terceiro e quarto caso, ok? A aceleração ela é para baixo no terceiro e no quarto caso, tá? A partir de agora, eu não vou ficar falando terceiro, quarto caso, que é simplesmente uma numeração aleatória que eu criei só para explicar os casos, tá bom? Mas tanto subir freando quanto descer acelerado, em ambos a aceleração é para baixo. Então tanto faz se ele está subindo ou está descendo. Se a aceleração é para baixo, os casos vão ter a mesma resposta. E a força resultante, se a aceleração é para baixo, é o peso que é maior do que a normal. E o cálculo da força resultante vai ser igual a peso menos normal. E se você isolar normal na fórmula, vai ficar peso menos força resultante. O peso é 98 e a força resultante, por ter mesma massa e mesma aceleração nos outros casos, vai ser 20. Né? Que é 10 vezes 2. Por isso eu tiro 20. Logo, a normal vai valer 78 newtons. E a normal é o valor do peso aparente. Então, galera, essa é a resposta do terceiro e quarto caso. Tá? Então, primeiro caso é equilíbrio, peso aparente é igual ao peso real. Segundo e quinto caso, que é os que as acelerações são para cima, peso aparente é maior, 118 newtons. E no último, 78 newtons. Você reparou que, então, existe um peso aparente? É aquela sensação de peso que a gente tem? Será que se existe um peso aparente, vai existir uma gravidade aparente? Vai. Então, ó, assim como peso é massa vezes gravidade, se a gente tem uma sensação de peso diferente do real, a gente também vai ter uma sensação de gravidade diferente do real, chamado de gravidade aparente. No segundo e quinto caso, esse dos 118 newtons, qual era a gravidade aparente? Pensa. Peso aparente é 118 newtons. A massa é 9,8. Gravidade aparente vai valer quanto? Nada mais que 118 dividido por 9,8. Ou 9,8 não. A massa dele vale 10, né? A massa dele vale 10, perdão. Gravidade aparente, então, deu 11,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a gravidade é maior do que a real. Tudo bem? É a sensação de que lá dentro está mais pesado. Mesma coisa eu vou fazer se eu fizesse esse outro aqui, ó. Só que você vai encontrar que a gravidade aparente nesse outro caso, e último, é 7,8 metros por segundo ao quadrado. Eu só fiz os cálculos de cabeça, tá bom? Quem quiser conferir, só fazer aí. Eu só quis fazer para mostrar que a gravidade aparente é menor do que o real. Toda vez que você sentir o seu peso aparente menor do que o real. Ok? Então aqui, ó, é uma dedução, é opcional, quem quiser acompanhar, tá? Mas quem quiser calcular o peso aparente de um corpo em qualquer situação de forma mais rápida, ou seja, isso aqui é mais para quem tem mais facilidade na matéria, tudo bem? Quem tem mais dificuldade, procura fazer do jeito que eu fiz. A aceleração está para onde? Então a força restante está para lá. Então a força restante é o que está na mesma direção, mas está no sentido contrário. Calcula normal, isso é o peso aparente. Acabou. Faça assim. Mas para quem tem facilidade, você pode reparar o seguinte. Força resultante não é a soma das forças? Ah, professor, mas não é a subtração? Não, é a subtração dos módulos. É a soma das forças, os vetores forças. Tudo bem? Peso normal. Não sei se o peso normal está na mesma direção, quem é maior, quem é menor. Tá bom? Na verdade, eu sei que nas situações eles estão em sentidos contrários, mas não sei quem é maior ou menor. Tá? Porque eu estou ignorando se a aceleração está para cima ou está para baixo. Eu vou fazer uma fórmula geral. Ok? Só que a gente não fala que a normal é o peso aparente. Então, olha só. O peso aparente
eu posso falar que ele é massa vezes gravidade. Veja, eu estou deixando tudo na forma de vetor, tá? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olha lá, vetor aceleração. Peso é massa vezes gravidade, vetor gravidade. Peso aparente é massa vezes gravidade aparente, também vetor. Cortei todas as massas que apareciam em todos os termos. O que eu encontrei? Ao resolver só isso daqui, eu tenho que a aceleração é igual a gravidade mais a gravidade aparente. Se eu quiser calcular a gravidade aparente, é só passar essa gravidade para o outro lado subtraindo. E eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Gravidade aparente é igual a aceleração do meu elevador menos a gravidade. Ou seja, vamos pegar essa fórmula e aplicar lá na questão lá embaixo? Ó, gravidade aparente é a aceleração do elevador menos a gravidade. Na situação em que a aceleração era para baixo, quanto será que deveria valer o valor da gravidade aparente? Ela é a aceleração menos a gravidade, não é isso? Ou invertir? Não, isso mesmo, aceleração menos gravidade. Então, olha só, qual é a aceleração do meu elevador? 2 para baixo. Menos a gravidade, que vale quanto? Sempre 10. Ou, nesse caso, a gravidade vale 9,8, né? 9,8 sempre para baixo. Ok? Como é que subtrai vetores? É a mesma coisa de somar com o oposto, não é? Então, em vez de fazer 2 menos 9,8 ali, eu vou fazer somar com 9,8 para cima agora. E como é que você soma vetores que têm sentidos opostos? Subtrai os valores, não é? Quanto é 2 para baixo, 9,8 para cima? Vai dar a mesma coisa que 7,8 para cima? 7,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade aparente, na situação em que a aceleração era para baixo, ela vale 7,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Para cima. Para cima. Ok? Beleza. Essa aceleração que vale 7,8 metros por segundo, qual é a massa dele? Não é 10? O peso aparente, né? Massa vezes gravidade, quanto é 10 vezes 7,8? 78 metros, ou 78? Então, olha só. Qual é o peso aparente que a gente já tinha encontrado? 78. Então, veja. Eu posso calcular o peso aparente numa situação fazendo massa vezes gravidade aparente. Só que eu posso calcular a gravidade aparente no início da questão. Em vez de fazer como a gente fez aqui, que eu mostrei no final o que era a gravidade aparente e como poderia se calcular, eu acabei de deduzir para vocês como se pode calcular a gravidade aparente no início da questão e usar ela para resolver a questão. Gravidade aparente, você usa essa fórmula para encontrar ela. E usando essa fórmula, você só substitui lá na fórmula do peso aparente. Peso aparente é igual a massa, 10, vezes a aceleração, a gravidade aparente, 7,8, vai dar 78 newtons, igual, 78, igual a gente já tinha calculado. Tudo bem, galera? Então, é isso aí.